Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar sobre como a gente é cristão. Como assim, como a gente é cristão? O que eu quero dizer aqui é que muita gente acha que ser cristão é acreditar em Deus. E não é. Ser cristão não é. Definitivamente eu posso afirmar com toda certeza absoluta que ser cristão não é só acreditar em Jesus, não é só acreditar em Deus, tá? Não tem, eu ia falar que não tem nada a ver com isso, mas tem porque esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão, porque acreditar em Deus, a Bíblia até já fala, tem um versículo que fala, se você acredita em Deus, que bom, mas até os demônios fazem isso e estremecem. Então o que eu tenho que fazer para ser um cristão de verdade? Você tem que você não é só sobre também ler a Bíblia, não é só sobre orar, não é só sobre ir para a igreja. Essas são coisas fundamentais na rotina de um cristão, né? Claro, não é só jejuar também, né? Só para colocar aí também. Não é só ouvir louvor. Ser cristão é você ter um relacionamento com Deus. Porque evangélico, católico, a palavra cristianismo são coisas que o ser humano ele colocou ali, mas é só um nome para coisa, mas a essência de ser cristão, independentemente do catolicismo ou ser evangélico, é você ter uma relação com Deus. E como você constrói essa relação com Deus? Lembra do que eu falei? Que ser cristão não é só fazer essas coisas de ler a Bíblia, orar? Sim, não é porque para você se aproximar de Deus, você usa essas coisas como uma ponte. Porque a Bíblia, você entende? É a palavra de Deus, né? Você conhece quem é Deus, o que Ele fez por você, o que Ele fala, os mandamentos dele é a palavra de Deus. E a oração você conversando com Ele. A igreja é a forma de adorar a Ele, o jejum é para o propósito que você for fazer. Então são pontos para você se aproximar de Deus. Mas o relacionamento em si não vem só delas, porque você pode ler a Bíblia todo dia, você pode orar todo dia, tu pode ir na igreja todo domingo, você pode jejuar uma semana, mas ainda assim não ser próximo de Deus, porque essas coisas elas ajudam você a construir o relacionamento com Deus com as coisas que eu falei, mas não é só sobre elas, entende? Exemplo, a pessoa lê a Bíblia todo dia, né, que é a palavra de Deus, mas não pratica o que está nela. Se você não pratica o que está nela, você só vai se afastando de Deus. Entende? Se você peca todo dia, você só vai se afastando de Deus. E a Bíblia está lá para te ajudar nisso. Para você se aproximar mais de Deus, consequentemente pecar menos e fazer a vontade dele para se aproximar mais. Então, se você lê a Bíblia, mas não pratica, é a mesma coisa de alguém que é ateu, que não acredita em Deus. E você só está se afastando dele, né? Por causa que você não vai estar conhecendo ele, você não vai estar meditando na palavra ali todo dia. Uma hora você vai começar a se afastar e vai se afastando. Mesma coisa para oração, você tem que conversar com Deus. Oração é tão importante quanto ler a Bíblia todo dia. Por isso que eu falo, lê a Bíblia todo dia e ore todo dia. Então, porque a oração meio que você fala com Deus e Ele acaba falando com você. Você entra na presença de Deus igualmente com a Bíblia. E não adianta orar só falando a mesma coisa. Como assim? Eu não estou dizendo que é proibido você orar uma mesma coisa mais de uma vez, mas assim, oração é justamente para você conversar com Deus como se você conversasse com alguém. Então depende também, né? Se você repete a mesma coisa sem estar aquilo no coração, sabe? Você só tá falando palavras vazias para Deus,
sem realmente for do coração, não adianta, você vai ter repetindo palavras vazias, mesmo que você repita várias e várias vezes. E a oração ideal é aquela que você conversa com Deus, assim como eu estou conversando com vocês aqui, falando normalmente, só que tratando ele como Deus, falando: Deus, aconteceu, pode desabafar também, não tem problema, mesmo que ele já saiba, ele gosta que você fale com ele, porque ele já sabe, porque ele é onisciente, né? Ele sabe tudo que você pensa. Então é isso, você fala com Deus através da oração, você tem que falar, só que você tem que falar como se eu estivesse aqui falando com vocês. Desabafando, tratando ele como um amigo, como um pai, entende? Só como Deus, né? Tô falando assim, imagina, ele é seu pai, ele é seu amigo, mas ele é Deus, entende? E ser cristão, gente, é ter esse relacionamento com Deus e praticar o que ele te fala para fazer na Bíblia. E praticar o que está escrito na Bíblia. Leia a Bíblia todo dia para você ir se aproximando dele. E pratique, e tente, e vá se afastando do pecado. Mas lembre-se, o seu foco principal não é parar de pecar. Não estou falando que pecar é uma coisa boa, de forma alguma. Estou falando que é o seguinte: o seu foco deve ser se aproximar de Deus, por causa que, consequentemente, quando você se aproxima de Deus, você vai pecando menos, cada dia mais. Até porque, infelizmente, a gente nunca vai parar de pecar até a volta de Jesus, porque até a volta dele a gente está no processo de santificação. Então, sempre que pecar, peça perdão, evite pecar e vai se aproximando cada dia mais dele. Que se você focar em não pecar, você pode acabar pecando até mais. Você tem que focar em se aproximar dele, entende? Então é isso. Ser cristão não é só se dizer cristão, não é só igreja, não é só acreditar em Deus, é ter um relacionamento com Ele e obedecer a Ele. Então foi isso. Também tem uma mudança de atitude, né? Você sabe que aquilo te faz pecar, você corta. Isso que quer dizer, o que Jesus quer dizer quando se seu braço te faz pecar, o seu olho faz pecar, arranque-o. Não de forma literal, arrancando o olho e o braço, mas arrancando a raiz do que te faz pecar. Entende? Se é um aplicativo, você desinstala. Porque vale mais você não ter esse aplicativo do que você continuar pecando. Então foi isso. Eu vou resumir então de novo. Ser cristão não é só acreditar em Deus, não é só fazer coisas que um cristão faz, como ir à igreja e ler a Bíblia, mas é ter um relacionamento com Deus, obedecer a Ele, ter uma mudança de atitude no coração para sair do pecado. E é isso. Ser cristão é isso, galera. Nunca acham que o que vocês conseguem é pelo próprio mérito, porque é sempre de Deus. Tudo que você consegue de bom é de Deus. Então é isso. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, deixem um like, se inscrevam, comentem e para essa mensagem estar sendo espalhada para mais pessoas.